Felipe, pegando um gancho um pouco da reforma tributária e fazendo uma análise para o interior paulista, você entende que haverá uma mudança de cenário para os municípios do interior paulista? Quando eu penso assim, o interior paulista ele é muito forte na transformação, na indústria de transformação. E aí eu passo a tributar agora o consumo e, obviamente, os grandes polos eh, devem ter um consumo, uma tributação, uma arrecadação, perdão, maior. Isso vai para o fundo e é devolvido isso para os municípios posteriormente. Você acha que o interior deve ser afetado na reforma tributária? Vai ser afetado, porque os setores de produção vão ser afetados. Então, o setor de serviços vai ser o mais afetado. Porque como é que funciona a reforma? O ICMS é o imposto estadual. O ISS é o imposto municipal. Esses tributos, principalmente o ICMS já é o principal imposto do Brasil e, portanto, o IBS, que vai substituí-lo, e também o ISS, vai ser um imposto gigantesco, né? Lembrando que, além do IBS, a reforma também introduz a CBS, que substitui o PIS/PASEP e a COFINS no âmbito federal. Mas ali eu acho que não vai dar muito problema. Por quê? Porque não envolve vários entes. No caso do IBS, envolve 5.600, quase 5.700 municípios, e mais os 26 estados e mais o Distrito Federal. Então, como é que se resolveu esse imbróglio? Criou-se o comitê gestor, que, a meu ver, é inconstitucional, inclusive, porque ele substituirá, ou já está substituindo, porque já foi instituído, né? Já foi instalado, os estados. Quer dizer, se eu produzo essa caneca aqui em São Paulo, de louça, de cerâmica, não sei, o ICMS hoje fica em São Paulo. Ele vai para a conta única de São Paulo no Banco do Brasil e ponto final. No IBS, como é que vai ser? O dinheiro sobe para o comitê gestor e o comitê gestor reparte. Olha, esse pedacinho aqui equivale à parte do município, esse pedaço é do estado, e aqui tem também que devolver esse pedaço para o contribuinte, porque ele acumulou crédito, digamos, gerou crédito. E também advoga-se que a devolução de crédito tributário para o contribuinte vai ser mais ágil, porque o direito vai se dar na liquidação. Então, faturou a nota dessa caneca, fez o pagamento, já tem o direito, né? Vamos ver como é que vai ser isso, porque eu sempre brinco que o contribuinte não é a Madre Teresa de Calcutá. Ele vai sempre se preparar e se planejar e vai reagir às novas regras. E vai ter novas técnicas de planejamento tributário, para não dizer evasão fiscal, elisão fiscal e outras coisas piores. Então, o Estado brasileiro tem que sempre correr atrás, para que consiga preservar o erário público. Esse é o objetivo. A arrecadação é a forma pela qual a gente tem, junto com a dívida pública, para financiar as políticas públicas. Então, como é que vai ser aqui para São Paulo, por exemplo, né? Você perguntou. Vai ser bastante difícil, porque, primeiro, com o imposto no destino, o que é destino? É no consumo final. Então, quando eu dei aquele exemplo das operações interestaduais, hoje um pedaço fica num estado, um pedaço fica no outro. Com o advento da reforma, toda a tributação será no destino das operações. Então, vendeu para São Paulo, é no destino, São Paulo. Vendeu para Pernambuco, é no destino, Pernambuco. Mesma coisa, qualquer outro fluxo interestadual. Mas vai ter uma transição, é uma longa transição. E também, durante a transição, você vai ter que conviver com os velhos e os novos impostos. Então vai ser uma confusão geral, né? E claro que vai haver contencioso, vai aumentar a demanda para a justiça na questão tributária. Isso é custo para o país também. Quando você acabar com os incentivos, com a guerra fiscal, entra o que você falou, o fundo. Tem vários fundos, né? Tem o Fundo de Desenvolvimento Regional, tem o Fundo pelo Fim dos Incentivos do ICMS e ainda tem os fundos lá da Amazônia que eles criaram, proteções adicionais para a Zona Franca de Manaus, o que é um disparate. E, além disso, reforçaram a proteção da Zona Franca, mantendo o IPI, que era para ser extinto originalmente, para todo produto que tiver similar sendo produzido em qualquer outro lugar do território nacional, digo, em relação à Zona Franca. Se eu produzo essa caneca na Zona Franca de Manaus e em São Paulo,
vou ter que recolher IPI em São Paulo. Além do CBS, Além do CBS, do IBS, do imposto seletivo e todos os outros impostos que vão continuar, né? Então, como é que as coisas vão se dar? Provavelmente, num primeiro momento, vamos supor que tudo dê certo, como eles prometeram e como está no papel. Num primeiro momento, São Paulo perde, por conta dessa história da migração para o destino. Mas ele pode ganhar num segundo momento, porque com o fim da guerra fiscal, muitas indústrias que saíram de São Paulo em busca de incentivo fiscal podem voltar. Isso no mundo ideal, né? Agora, a gente sabe que a gente está longe do mundo ideal. Primeiro, porque os incentivos vão continuar pelo menos até 2032, os incentivos que já estão aí. Segundo, porque essa enxurrada de dinheiro que está indo para os fundos, só para as pessoas que estão nos ouvindo saberem, vai ser um montante até 2043 de 790 bilhões de reais para os fundos. Então, eles vão substituir os incentivos por transferências diretas, subsídios orçamentários, né, previstos no orçamento de cada estado. A município é a mesma coisa. Então, São Paulo, eu entendo que sempre acaba conseguindo se sair bem porque tem uma produtividade maior do que o resto do país, tem uma indústria pujante. É claro que nós temos que nos preocupar com esse processo de desindustrialização que já vem há muito tempo, mas tem uma renda alta, tem um dinamismo a economia paulista que tem a ver com razões históricas, com muita coisa, mas consegue se sair bem, né? Agora, do ponto de vista agregado, são essas várias questões que eu coloquei que preocupam. O setor de serviços, por exemplo, né, ele não tem geração de crédito, porque os elos na cadeia de produção são muito pequenos. Por exemplo, quando eu produzo de novo essa caneca, tem a empresa que fez o design aqui para a caneca, a empresa que vendeu a tinta, o outro que fez essa argola, a alça, etc. Então, são várias etapas. Teve a compra do insumo lá no início. Então, a indústria de transformação tende a ser mais beneficiada porque quando eu compro o insumo e vendo para o elo seguinte da cadeia beneficiar, e depois ele compra e vende para o seguinte, vende para o seguinte, eu vou gerando crédito. E aí, na prática, eu vou pagar menos imposto. É só paga sobre o valor adicionado. É bem da verdade que o ICMS já é assim. A questão é que se critica muito que a apropriação de créditos do ICMS não se dá como deveria, que nem todo o insumo, por exemplo, serviços que são comprados para produzir um determinado bem, não geram crédito, etc, etc. Mas isso poderia ter sido resolvido com uma reforma menos agressiva do que essa que implodiu tudo e criou o sistema de novo. Agora Inês é morta. Temos que trabalhar com esse sistema da Emenda Constitucional 132 e das leis complementares que advieram. Mas o fato é que o setor de serviços ele não tem essa coisa de gerar crédito. Por exemplo, o setor de vocês, de comunicação, ou o meu setor de economia. Você presta um serviço, qual foi o insumo que você consumiu? É muito pouca coisa, né? E mão de obra não é insumo, não é para esse fim de geração de crédito. Então, o setor de serviço vai ter uma alíquota de referência que, para ele, vai ser percebida como maior do que para a indústria, né? O IBS e a CBS vão ter as suas alíquotas calibradas para garantir a arrecadação de todo mundo, os estados, municípios da União. O Tribunal de Contas da União vai participar dessa conta. Vai ser uma grande confusão. Vamos esperar os próximos capítulos aí para avaliar.